Então, pessoal, voltamos aqui com a nossa segunda parte do nosso vídeo sobre estatística básica. Criamos então a nossa tabela aí. Eu vou passar aqui os termos para você dos significados dessas letras aqui, então, que é a frequência absoluta, né, o ponto médio, frequência acumulada e frequência relativa. E no caso aqui a frequência relativa acumulada, tá? A gente vai preencher todas as colunas aí. Eu vou só fazer uma tabelinha aqui embaixo para colocar os termos aí que a gente vai utilizar. Aí provavelmente eu vou usar então fazer mais um vídeo aí, porque não vai dar tempo para preencher todas as colunas nesse vídeo. E eu vou colocar aqui para vocês só descrições dos nomes aí, pra gente saber o que que significa cada um, né? Então o FI, então vou colocar aqui a frequência absoluta, tá bom? Vou colocar aqui a frequência absoluta. Vou colocar aqui na outra página, melhor. Então o XI é o ponto médio. Aí tem o FRA, que é a frequência acumulada. Frequência acumulada. E deixa eu colocar aqui então o FR mais a porcentagem, então aqui, que é o frequência relativa. Vou colocar aqui certinho. E o FRA com a porcentagem, então é a frequência relativa acumulada. Ok. Então alguns termos aí eu vou anotando aqui depois, caso apareça mais algum termo para a gente colocar. Então o que a gente vai fazer aqui na classe, né? A gente vai pegar lá o nosso primeiro elemento, que era o 174, e vamos colocar ele aqui, vamos somar mais o número de classes aí, que é o 36. A gente vai estar sempre somando, e aí quando aparecer aqui o resultado do primeiro, a gente joga ele aqui embaixo. Então deixa eu diminuir aqui um pouco. A gente vai jogar ele aqui embaixo, ele está em 12 aqui, deixa eu colocar 12. A gente vai jogar o primeiro o resultado mais 36, né? Então aí vai ter o resultado, a gente vai fazendo a soma aí para ver quanto que dá tudo isso. Então só pegar aí então a calculadora. Deixa eu colocar aqui 210 mais 36, né? 210 mais 36, 246, ok? Isso. Então aí a gente coloca aí 246. A gente pega esse resultado, então coloca 246 aqui embaixo. Deixa eu só ir diminuindo aqui, porque vou colocar aqui, diminuir fora. Isso. Então aí coloco 246 mais 36. Aí vocês vão preenchendo aí com os números, com esses números, né? Colocar aí é igual, vai somando aí, a gente vai tendo os resultados. Então 246 mais 36, 282. Pode copiar então aí, coloca embaixo na próxima. 282 mais 36, né? Vou fazendo aí. Então fazendo, dá 318. Aí eu tenho 318 mais 36, colocando aí. Fazendo dessa forma pausadamente pra gente ir aprendendo aí passo a passo.
Então dá 354, é isso? 300 e... Deixa eu ver aqui. $354, né? Aí 354 mais 36. Ok. Dá 390. No caso aqui a gente vai fazer o total do número de elementos, né? Lembra que o número de elementos no nosso K foi 6, então que a gente acabou arredondando aí, né? No caso aqui ele deu o resultado 4.89, a gente tem que arredondar para 5, e aí o K ele vai ter esse 1 aqui, foi o que a nossa professora passou, que é uma regra aí que você, para ficar facilitar, né? Você tem que colocar, arredondar aí. Então são 6, no caso, colunas aqui que a gente vai preencher. Então tá a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e a sexta. Então o 390 aí é o último elemento que a gente fez aqui, né? Então agora o interessante é a gente pensar o seguinte, né? Aqui vai dar o total de 24, que vai ser os 24 elementos, né? Vou colocar aqui um total, né? Que vai ser os 24 elementos, certo? Vamos fazer assim, do primeiro elemento, que é o 174 da nossa tabela, a gente vai voltar aqui em cima, vai olhar para chegar até o 210, tá? Então, do 174 até o 210, quantos elementos tem? Então, a gente vai ter que olhar aqui na tabela, por isso que é bom estar em ordem aí crescente, no caso, né? Para a gente saber que aonde vai chegar cada coluna lá, né? Então, se do 174 tem um elemento, vocês podem ver aí, tem 2 elementos, ok? Então, no caso, se eu colocasse isso aqui e ultrapassar, então o número aproximado aí é o 208. Então a gente vai colocar aqui que na nossa primeira coluna tem 2 elementos, certo? Então, ok. Agora, do 210 ou 208 aqui até o 246, quantos elementos tem? É onde que todo mundo erra, né? Porque você conta esse elemento aqui, ó, a partir desse elemento e esse elemento aqui, ó, 2. O 246, que é o número exato que tem lá no nosso cálculo aqui, ele não vai entrar nessa coluna, ele vai entrar na próxima, entendeu? Então é onde que a professora explicou que todo mundo erra, porque pensa que aqui vai ser 3 elementos e não é 2 elementos também, entendeu? Então o 246 vai ser contado a partir do próximo da próxima coluna, tá? Então o 246 que está aqui, a gente começa a contar para a terceira coluna. Então 246 até, vamos ver aqui de novo, até o 282. Vamos ver quantos elementos tem. Tem então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É isso? 8, 9, 10. No caso, 10 elementos aqui então. 268. Vamos ver. 268. Vamos só ver de novo. Olha lá, 268. O último elemento aqui que seria 282. Aqui 282, então a gente vai pegar como base 282, tá aqui, ó, tá vendo, ó, 282, certo? Então a gente vai pegar o 282 também, entraria na coluna de baixo. Vamos só contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? Então vai ter 10 elementos. O 282, respectivamente, ele vai entrar na coluna de baixo. Então 10 elementos.
E aí agora do 282 até o 318, vamos ver quantos elementos tem até o 318. Então a gente vai começar a contar a partir do 282. Então tem 1, 2, 3, 4, 5. Deu 309 aqui. Então lá tá um número antes, né? 318 no caso, né? E aqui passou. Então tem 5 elementos aí, então tem 1, 2, 3, 4, 5 elementos, ok? Então ficou 5 elementos aqui. Agora do 300 aí e 9 até do 309, no caso não, do 309 é isso mesmo, do 309 até 309 até o 354, aqui no caso, vamos ver lá quanto que tem. Então tem até o 354, né? No caso, aqui eu tinha contado 318, que seria o número lá, o número total lá, deu 5 elementos. Então eu peguei esse primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto elemento. Aqui então deu o quinto elemento, tá certinho, né? No total ia ser 318, então ficou 5 elementos, ok? Aí a partir daqui a gente vai contar do 318, né, que não tem aqui na nossa tabela. Do último número foi 309. Esse aqui ultrapassou o nosso número real lá. Então a gente vai pegar esse primeiro elemento, que é o 322, até o 354. Então tem 1, 2 elementos, porque passou aqui. O 354 não tem, o último número foi o 345. Então tem 2 elementos, ok? 2 elementos. E agora do 345, no caso, que foi o nosso último elemento, né? A gente vai pegar então a partir do número que foi aí, o último número foi 300, no caso seria 354, mas foi até 345 porque não tinha o 354. Então a gente vai contar esse primeiro elemento aqui do 354 até o 390. Então deu 1, 2, 3. Então como não tem o 390, acabou aqui o nosso cálculo, né? Então ficou aí 3 elementos. Aí se vocês fizerem a soma aí, então dessa coluna, dá 24 elementos no total, certo? Então a gente já descobriu aqui qual é o nosso FI, que é a nossa frequência absoluta, certo? Agora a fórmula aqui que a gente vai ter que utilizar, na verdade o cálculo que a gente vai ter que utilizar é o seguinte: a gente pega esse número aqui, o 174, e soma mais o 210 e divide ele por 2. Então o xi ele vai ser assim. O xi que é aí a nossa, deixa eu pegar aqui, o ponto médio, 174 mais o 210 e dividir ele por 2, certo? Então vocês vão fazer aí esse cálculo em todas as colunas também. No caso 2 aqui, deixa eu colocar aqui fora de novo. Deixa eu colocar aqui em 12. Ok. No caso aí então, pra gente saber então o ponto médio, a gente vai pegar o primeiro elemento mais o valor aqui que deu no nossa cálculo de classe, né? E dividir ele por 2. 2 é uma regra aí que também tá utilizando aqui, tá? Esse 2 vai ser para fazer então saber o resultado para saber o ponto médio, né? Então aqui, fazendo esse cálculo, primeiro vocês colocam aqui também entre parênteses, tá bom? Para fazer o cálculo primeiro da soma e depois da divisão. Então aqui vai ser o seguinte, aqui vai dar então aí 192, ok? 192 vai ser o nosso resultado aí. Só vocês pegarem aí e calcularem. 174 mais
210, e aí você divide ele por 2 aqui, então dá 192, ok? Então vai ser dessa forma: a gente pega o primeiro elemento mais o resultado aqui que deu na classe, né, e divide ele por 2. Então aí você vai fazer respectivamente, pegar sempre o último número aqui, que foi o 210, mais o 246, que seria o resultado, e dividir ele por 2. Então vai fazer com todas as colunas aí. Deixa eu só diminuir aqui a letra para poder entrar aqui. Então tô pegando aqui tá pegando tudo 22, deixa eu colocar aqui em 12. Ok, então a gente vai pegar aqui, faz aí o cálculo de vocês. Então 210 mais o resultado, que é 246, e divide por 2. Aí a gente vai ter o resultado aí então de 228. ok, é só vocês fazerem o cálculo aí de todas as colunas. Vou colocar aqui 192 mais 246, aí você divide ele por 2, ok? Dá 200 e... só um minuto, deixa eu ver aqui o meu cálculo. 210 mais 246, você divide por 2, certo? Isso, deu 228, ok. E aí vamos preenchendo então todas as colunas. Aí a gente pega o 246 mais o resultado então de 282 e divide ele por 2. A gente coloca aí então o valor que deu aí, 264. Vou fazer depois, a gente confere tudo. Então aí o 282, que é o último elemento, mais o resultado aqui de 318, né? 318 dividido por 2. Tem o resultado aí então de 300. Aí você pega o 318 mais o 354 e divide por 2, que vai ter então 336, ok? E aí agora a gente pega o 354 mais 390 e divide por 2. Aí dá 372, ok. Aqui não precisa fazer então nenhum cálculo aqui. A gente pode colocar um X aqui, porque não precisa saber o total, tá? Então tá aí, esses foram os elementos então que a gente fez do ponto médio. Deu 192, 228, depois vocês conferem aí, 264, 300, 336, 372. Então esse foi o nosso ponto médio que a gente acabou de fazer, né? Vamos ver aqui qual que eu posso preencher primeiro, para ser um pouco mais rápido aí nesse vídeo. Depois a gente vai preenchendo os outros aqui, tá bom? Eu vou colocar aqui, deixar aqui então com 12. Eu vou preencher então agora, a gente já ter uma base aí, aqui o nosso XI, que é o nosso frequência. A gente vai pegar a frequência absoluta mais o ponto médio, vezes o ponto médio no caso, né? A gente vai pegar aqui, ó, o resultado que deu então no XI, o resultado que deu aqui no ponto médio, a gente vai colocar 192 vezes a frequência
vezes não, vezes cada número de elemento aqui da nossa coluna, né, da nossa frequência absoluta, certo? Vamos ver se a frequência absoluta é isso mesmo, frequência absoluta. Então, a gente vai pegar aí, fazer então esse cálculo aqui. Então, com todos aí vocês vão fazer, pegar o número que deu no xi vezes o número que deu então no fi, ok? Então, 228 vezes o 2, vou fazer aqui, depois eu faço o cálculo. 264 vezes o 10, né? Ok. A gente vai pegar então o 300 vezes o 5, 336 vezes 336 vezes o 2, ok? Vezes o 2. E o 372 vezes o 3, ok? Deixa eu só conferir aqui então. Então, para a gente saber aí, vamos ver aqui o cálculo, ok? 10, 300 vezes 5, 336 vezes 2, 372 vezes 3, ok. Então, a gente vai ter que saber o total desses números aqui, tá bom? Então, o que eu vou colocar vai ser o seguinte, vou colocar aqui os valores, depois vocês façam o cálculo aí para ficar um pouco mais rápido. Então, aqui no meu deu 384 no primeiro elemento, aqui no segundo elemento deu 456, deixa eu colocar aqui então, aqui deu 2640, aqui deu 1500, aqui então deu 672, e aqui então deu 1116, ok? Então é um cálculo simples aí, a gente pode fazer aqui na nossa calculadora aqui padrão, fazer a soma de tudo então para a gente ver o total. 384 mais 456 mais 2640 mais 1500 mais 672 mais 1116. Então o total aí deu 6.768. Então a gente acabou de achar aí o total que deu aqui do xi vezes fi. Então deixa eu colocar aqui, deu 6.768. 6.768. Então a gente achou o total. Vou marcar esse total que a gente vai utilizar ele também, tá? A gente vai acabar utilizando ele daqui a pouquinho. Então eu fico por aqui com essa parte do vídeo. No próximo vídeo então eu vou dar continuidade aí a preencher todas as colunas aqui, pra gente então fazer a média, a mediana e a moda, o histograma e o gráfico de frequência. Então obrigado a todos, curtam o vídeo.